Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 3. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aí no nosso eixo rotativo. No vídeo de hoje é muito importante porque eu vou explicar para você a teoria do eixo rotativo, como você vai configurar ele no seu GRBL, tá? Então, se liga aí no vídeo. A série Revolution 3 é patrocinada por Forset, perfil estrutural em alumínio. Visite o site forsetesoluções.com.br. Tecmaf, soluções em spindle. Acesse o site tecmaf.com.br. Bom pessoal, vamos lá, vamos começar com o vídeo de hoje. Tem muita coisa legal que eu vou passar para vocês sobre o eixo rotativo. O principal de hoje vai ser explicar para vocês toda a teoria do eixo rotativo e como você vai configurar ele no seu GRBL, tá? O vídeo de hoje é muito importante, eu espero que você assista do começo ao fim, porque se você pular alguma parte, você não vai entender nada do que eu tô falando aqui, tá? Não avance o vídeo, não pule pedaços, porque senão você não vai entender. Depois não adianta colocar nos comentários as suas dúvidas, porque você não assistiu o vídeo, tá? O vídeo é bem completo, bem detalhado, eu vou ensinar para você do jeito mais fácil possível de configurar o eixo rotativo, tá? Você vai esquecer tudo que você já viu aí no YouTube sobre as pessoas ensinando a configurar o eixo rotativo, porque eu vou explicar para você de uma maneira incrível, de uma maneira que você nunca viu e muito simples de entender, tá? Então se liga aí, já vai deixando seu like, porque depois você vai esquecer, tá? O vídeo tá muito legal mesmo, assiste inteiro, não pula, porque senão você não vai entender nada. Então vamos lá. O eixo rotativo, na verdade, né, nós não estamos fazendo no momento um quarto eixo, certo? Nós vamos utilizar o nosso quarto eixo, né, entre aspas, porque nós vamos utilizar junto com o Arduino e o GRBL. O GRBL só controla, né, a versão dele oficial, só controla 3 eixos, tá? Então o que nós vamos montar? Nós vamos montar uma máquina de 3 eixos, sendo que um deles vai ser rotativo, tá? Para a grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, 95% das pessoas, uma máquina de 3 eixos com um eixo rotativo já é suficiente, já vai fazer tudo o que ela precisa, tá? Às vezes a pessoa fala que quer uma máquina com 4 eixos, mas na verdade ela só precisa de uma máquina de 3 eixos, sendo que um deles seja rotativo. Depois, quando a gente trocar a eletrônica, eu vou tentar montar ela com a Ramps para poder ter Ramps e Marlin, para a gente poder ter os 4 eixos de verdade, e depois eu vou colocar a plaquinha lá, standalone, a nossa controladora standalone, que ela controla 4 eixos de verdade, tá? Daí sim a máquina terá 4 eixos. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a configurar a sua Revolution 1, a sua Revolution 2, a sua Revolution 3, a sua gravadora laser, o que seja que estiver utilizando GRBL e tenha 3 eixos, você vai passar um deles para rotativo, tá? É muito legal, muito simples, muito fácil, tá? Então vamos lá. Se você está fazendo um eixo rotativo, é porque você quer usinar cilindros, né? Aqui nós temos um cilindro de 50 milímetros. O que nós precisamos fazer para configurar no GRBL, tá? Vai ser bem simples. Você vai ter que descobrir o perímetro, tá? Como que você descobre o perímetro? Você sabe o que é perímetro? Perímetro é a circunferência aqui, ó, do seu cilindro, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo bem simples para você entender. Olha só, nós temos aqui, ó, o nosso cilindro, tá? O perímetro é toda essa superfície em volta do cilindro. Então nós vamos desenrolar o cilindro. Olha só, nós vamos desenrolar o cilindro. Então aqui nós temos o perímetro. O perímetro é essa distância, ó, de uma ponta a outra, que quando enrolado dá exatamente o diâmetro do seu cilindro, tá? Olha só, quando está enrolado, ele faz o cilindro, o diâmetro do cilindro. E quando está desenrolado, ó, se você medir, né, se você medir essa parte aqui, você tem o tamanho do perímetro, tá? Mas existe uma fórmula para calcular o perímetro que é muito fácil, é o nosso amigo francês, né? O nosso grande amigo Pierre, só que ele vem em dose dupla, tá? Então é 2πr, pessoal. 2πr. Você chama o seu amigo Pierre, só que ele vem dobrado, tá? 2πr é 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então se nós temos aqui um diâmetro de 50, diâmetro você sabe calcular, né? Se você não sabe, eu vou te mostrar. O diâmetro é isso daqui, ó. 50 milímetros, tá? 5 centímetros, 50 milímetros. Lógico que você não vai medir com a trena, você vai colocar um paquímetro, tá? Mas olha só. Então,
o diâmetro 50 milímetros, o raio é 25, que é metade. A fórmula do PR, né, é 2πr, ou seja, 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, tá? Então, no caso aqui de um diâmetro, né, um cilindro de 50 milímetros de diâmetro, a fórmula seria 2 vezes 3,14 vezes 25, que dá 157 milímetros, tá? Então, se você pegar de um ponto e percorrer, medir até dar a volta completa, esse percurso aqui tem 157 milímetros. Vamos testar? A folha que eu coloquei ali é 157 milímetros, tá? Mas você não vai medir dessa maneira, você vai utilizar a fórmula, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é isso, né? Precisamos descobrir o perímetro do nosso cilindro. Isso é muito importante, tá? Primeiro passo, descobrir o perímetro. Não se preocupa com fórmula, não se preocupa com nada. Eu não quero que você anote nada, não anote nada. Você só vai prestar atenção no que eu vou explicar para você, porque vai ser muito fácil. Se você entender, vai ser muito fácil, você não precisa anotar nada. No final, se você assistir o vídeo completo, vai ter uma surpresa, vai ter um bônus aí para quem estiver assistindo, tá? Então, assiste tudo do começo ao fim, que você vai saber do que eu tô falando. Eu não quero que você anote nada agora, eu quero só que você preste atenção, tá? Então vamos continuar. Já sabemos como calcular o perímetro do cilindro, tá? Agora vamos falar do nosso motor. Nós utilizamos um motor de passo de 200 passos, tá? Ou seja, ele tem, para dar uma volta completa, né, para fazer uma revolução, ele precisa de 200 pulsos, né, 200 passos, para ele girar uma volta completa. Ou seja, ele é um motor de 1,8 graus, né? Porque um círculo completo tem 360, se você dividir por 200 dá 1,8. A grande maioria dos motores de passo que você vai encontrar por aí, para montagem de máquinas, tal, nessa parte hobby que a gente faz aqui, vai ser 200 passos, tá? Todos os motores que eu mostrei aqui no canal até hoje são motores de 200 passos por revolução. Existem motores de diferentes graus, tá? Tem de 0,9, tem vários tipos, tá? Mas o mais comum é o de 200 passos ou 1,8 graus, certo? Mas não se preocupe com esses graus, não se preocupe com isso agora. Eu quero só que você saiba, então, que nós temos um motor de passo que precisa de 200 pulsos para dar uma volta completa. E daí, quem controla o motor de passo é o driver. No driver, nós configuramos se nós queremos dividir o passo do motor. No nosso caso, do nosso eixo rotativo e de todas as máquinas que eu mostro aqui no canal até hoje, né, fora as impressoras 3D, as CNCs Halters, elas utilizam um micropasso de meio passo, ou seja, eu quero pegar os 200 passos do motor e quero dividir por 2. Para quê? Para ter mais resolução, ou seja, agora ao invés de 200 passos para dar uma volta, eu preciso de 400 passos para dar uma volta, né? Ou seja, eu tenho 400 pontos, né, possíveis de deslocar o meu motor até que ele dê uma volta completa, certo? Então, nós tínhamos um motor originalmente de 200 passos, onde para cada passo ele andava 1,8 graus. Se a gente dividiu por 2, eu tenho agora 400 pontos, né, de parada. Então, de um passo para o outro, o motor desloca 0,9 graus. Mas tudo isso que eu estou falando de graus aqui, você pode apagar da sua mente, tá? Eu vou explicar para você como configurar o eixo rotativo, só que nós não vamos falar de graus, nós não vamos falar de polegada, nós não vamos falar de pitch de correia, não vamos falar nada disso, tá? Esquece o que todo mundo anda falando por aí e confia no que eu vou falar para você aqui. Tem um jeito muito mais fácil, muito mais simples de configurar o seu eixo rotativo, tá? Então vamos lá, já sabemos calcular o perímetro, já sabemos o nosso motor de passo. Agora que vem o grande lance, tá? O nosso motor de passo, então, é de 200 passos para dar uma volta. Configuramos o micropasso para meio passo. Então, o que acontece? Nós temos um motor de passo que precisa de 400 pulsos para dar uma volta completa. Uma volta completa, 360 graus. Mas nós não vamos falar em graus, vamos falar em 400 passos, certo? 400 passos, uma revolução. O que nós queremos? Nós queremos que o nosso cilindro dê uma volta completa. Nós vamos deixar ele ficar dando voltinhas à toa? Não.
tá? Ele só vai dar uma volta. Nós vamos colocar regra nisso aqui, tá? Não vai ser liberado, não vai poder ficar dando voltinha à toa não, tá? Vai e volta, uma volta só, certo? Então, nós queremos então que o nosso motor de passo, 400 passos para dar uma volta, e nós vamos fazer uma seguinte regra agora, nós vamos combinar uma coisa eu e você. Para o motor dar uma volta completa, eu quero que ele percorra o perímetro todo do cilindro, tá? Isso aqui que é o mais importante, tá? Então, quando a gente der 400 pulsos no motor, eu quero que ele dê uma volta completa no nosso cilindro. Quantos milímetros tem o nosso cilindro? O perímetro do cilindro, tá? O cilindro tem 50 de diâmetro, mas o perímetro dele, que é a folha aberta, tem uma distância de 157 milímetros, tá? Então, o que a gente vai considerar? Quando o motor der uma volta completa, eu vou andar os 157 milímetros. Combinado? Quando o motor der uma volta completa, eu vou andar o perímetro todo. Isso é o mais importante. Com isso em mente, a gente elimina tudo o que tinha dentro das fórmulas que as pessoas explicam por aí, que não serve para nada, tá? Com isso, nós vamos utilizar uma grande coisa que eu adoro da matemática, que é a regra de 3. A regra de 3 serve para muita coisa e aqui na nossa CNC, né, no nosso mundo de CNC, serve para muita coisa, tá? Praticamente todas as calculadoras que eu tenho no meu site usam regra de 3 simples, tá? Então, olha só o que a gente vai estipular aqui. Então, o que a gente tem? 400 passos no motor, né, uma revolução do motor, anda o perímetro todo em milímetros. Quantos passos eu preciso para andar 1 milímetro? É só multiplicar em cruz, né? Muito fácil. Então é muito simples, é só pegar, então, multiplicando em cruz, como que vai ficar? Vai ficar os micropassos do motor, né? Os 400 pulsos para o motor dar uma revolução, dividido pelos 157, que é o perímetro. Isso vai dar a quantidade de passos para andar 1 milímetro em cima do perímetro do diâmetro de 50 milímetros, que é o cilindro que você quer usinar. Simplesmente assim, tá, pessoal? É só fazer isso. É só pegar os seus passos para dar uma revolução e dividir pelo tamanho do perímetro que você quer usinar. Isso já vai dar a quantidade de passos para você configurar no seu GRBL. Só que tem um detalhe muito importante, tá? O jeito que você monta o eixo rotativo vai influenciar agora, tá? Presta atenção. A regra de 3 que a gente fez eliminou da equação se você está usando correia, se você não está usando correia, qual é o pitch da correia, não importa nada disso. Por quê? Para a regra de 3, o que importa é o resultado final, não importa como a gente chegou lá. Quando a gente fala que para dar uma volta completa eu tenho que andar um perímetro todo, para mim não importa como a máquina vai fazer isso. O que importa é que ela vai fazer isso, tá? Então, quando o motor der uma volta completa, o perímetro todo vai ser percorrido, certo? Só que a única coisa que você precisa informar agora é que esse valor que sai da regra de 3, você vai ter que multiplicar pela redução da sua máquina. Então, pessoal, esse valor que você conseguiu da regra de 3, que é quantos pulsos precisa para andar 1 milímetro, é se o cilindro, né? Se esse cilindro estivesse fixado no motor, certo? Mas o cilindro não está fixado no motor, ele está fixado numa redução. Então aqui vai entrar o parâmetro que é o seguinte, nós vamos ter que multiplicar esse valor pela redução, ou seja, tá? O nosso motor está ligado, né, numa outra polia, que essa sim está ligada no cilindro, certo? Então, esse motor, né, essa polia que eu comprei tem uma relação 3:1, ou seja, o motor tem que dar 3 voltas para essa dar uma volta. Então, a relação é 3:1. Então, esse valor que saiu do cálculo, você vai multiplicar por 3. Se você montou o seu eixo rotativo direto no motor, você não vai multiplicar por nada, ou multiplica por 1, que é a mesma coisa. Se você utilizou uma redução planetária de 50:1, você vai multiplicar por 50. Se você montou uma redução 5:1, você multiplica por 5. Simplesmente assim, tá? Faz a regra de 3, o resultado multiplica pela taxa de redução. Então é muito simples, tá? Pega a quantidade de passos que a sua máquina tem para dar uma volta, divide pelo perímetro,
o valor você vai multiplicar pela redução de sua máquina, e é simples assim. E para facilitar ainda mais a sua vida, né, eu sei que você vai deixar o like agora porque tá muito legal, eu tô passando muita informação para você, vale a pena deixar o like, né, para informar para o YouTube que esse conteúdo está sendo relevante, que eu tô te ajudando de alguma forma, e assim ele vai te indicar mais vídeos, tá? E vai ser uma grande ajuda para mim, e eu agradeço muito se você fizer isso, tá? Então olha só, para facilitar a sua vida, eu criei mais uma coisa, né, para te ajudar. Lá no meu site atividademaker.com.br, você vai entrar em ferramentas e vai ter lá calculadora de passos para o eixo rotativo. Muito simples, você vai escolher qual o motor que você está usando, qual a configuração do seu micropasso, você vai informar o diâmetro do cilindro que você quer usinar e o número da sua redução, né? Caso você tenha redução, senão você vai colocar 1, senão você coloca o valor da redução, clique em calcular e o site vai dar para você o valor certinho para você colocar no GRBL. Muito fácil, né? Olha só, nós vamos fazer um teste agora, né? Eu vou mostrar para vocês a calculadora e nós vamos calcular para 2 tubinhos que eu tenho aqui de PVC, para um de 25 milímetros e para um de 32 milímetros. Nós vamos lá abrir a calculadora e eu vou mostrar como calcular para os 2 cilindros. Vamos anotar os valores, depois nós vamos lá na Revolution 3 e nós vamos colocar os valores e vamos mover o eixo, o tamanho do perímetro de cada um dos cilindros e vamos ver na prática funcionando, tá? Para vocês verem que a calculadora dá certinho e que é muito simples de calcular os passos por milímetro do eixo rotativo, tá? Então se liga aí na tela do computador. Bom pessoal, então para você utilizar a calculadora para o eixo rotativo, você vai entrar aqui no meu site atividademaker.com.br. Daí é só você vir aqui, ó, em ferramentas, calculadora de passos, eixo rotativo. Só clicar aqui e vai ter esse formulário, tá? Então olha só, é bem simples, você vai ter que informar aqui esses 4 parâmetros, tá? Então eu vou fazer o teste na prática aqui para vocês verem, com 2 cilindros de diâmetros diferentes, tá? Eu vou fazer um com um cilindro de 25 milímetros de diâmetro, e um outro teste com cilindro de 32 milímetros de diâmetro, tá? Então nós vamos fazer o cálculo aqui para as 2 condições. Então vamos lá primeiro pro de 25, certo? O motor do meu quarto eixo, né, do meu eixo rotativo, na verdade não é um quarto eixo, é um eixo rotativo. Ele é esse aqui, ó, 1.8, 200 passos, tá? Ele precisa de 200 passos por revolução, ou seja, 1.8 graus. Eu configurei o meu eixo rotativo com meio passo, então só clicar aqui no meio passo. Qual é o diâmetro do cilindro a ser usinado? Esse valor você vai colocar em milímetros e se tiver casa decimal você vai colocar o ponto, tá? Por exemplo, 25,50. Você não vai colocar 25,50, tá? A vírgula ele vai desconsiderar, vai dar errado, tá? Então, se você tiver casa decimal, você utiliza ponto, certo? No meu caso aqui, o meu cilindro é de 25 milímetros, então 25. E aqui é qual é a relação da redução do seu eixo rotativo. No meu caso, eu utilizo 2 polias com uma relação de 3:1. Quando o motor vira 3 vezes, a polia maior vira 1 vez, tá? Então é uma relação de 3:1. Então aqui eu vou informar a relação da redução, então é 3. Se você não estiver utilizando redução, estiver direto ligado no motor, você vai colocar 1, tá? Porque depois o resultado multiplicado por 1 é ele mesmo. No meu caso, eu quero que o resultado seja multiplicado por 3, então a relação da redução é 3. Fez isso, clique em calcular, ele vai dar um reload aqui na página e vai falar que o meu eixo rotativo, eu tenho que configurar no GRBL o eixo que vai ser o rotativo, eu preciso colocar 15,273 passos por milímetro, tá? Isso aqui a gente configura lá no GRBL, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então anota aí esse valor. Então o nosso cilindro de diâmetro de 25 milímetros, ele precisa de uma configuração de 15,279, tá? Então agora nós vamos trocar e vamos descobrir quantos passos por milímetro para o eixo rotativo se eu quiser usinar um cilindro de 32 milímetros, que é o meu outro caso aqui, tá? Eu tenho um outro cilindro de 32, então eu vou colocar aqui 32 de diâmetro, continua as mesmas configurações, tá? Só mudou o diâmetro do cilindro,
clico para calcular, e agora ele está falando que se eu estiver utilizando um cilindro de 32, o meu GRBL, o meu eixo rotativo, tem que estar configurado para 11.936, tá? Pega pelo menos 3 casas aqui depois do decimais, tá? Já é suficiente. Então lá no GRBL, o meu eixo rotativo tem que configurar para 11.936, tá? Então nesse caso, para usinar um eixo de 32. Muito simples, né, pessoal? Isso daqui vai ser sempre igual, né? O seu motor. Aqui vai ser sempre igual o micropasso que você setou no driver. E aqui vai ser sempre igual a sua relação de redução. O que vai variar sempre é isso daqui. É o cilindro que você vai usinar. Qual é o diâmetro do cilindro? Para cada diâmetro ele vai informar um passos por milímetro, tá? Esse valor você tem que configurar no GRBL antes de fazer a usinagem. Somente isso que você precisa, tá? Então agora nós vamos lá para a prática. Eu vou colocar o cilindro de 25 milímetros e eu vou mostrar para vocês então como configurar o GRBL para o parâmetro correto, e daí vamos fazer um teste rotacionando a máquina para você ver que vai percorrer o perímetro inteiro do cilindro, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como configurar o eixo rotativo no GRBL, tá? Aqui eu abri o Universal G-Code Sender, versão clássica, tá? Mas não importa, você pode abrir o monitor serial do Arduino IDE, você pode abrir o Universal G-Code Sender, versão clássica, versão plataforma, você pode abrir o BCNC, o Candle, você pode abrir qualquer software de controle da sua máquina que se comunica com o GRBL, você vai ter a linha de comando para poder alterar os valores, tá? Então o que a gente vai fazer? Você vai achar a porta, configurar a velocidade e fazer a conexão. Clica em Open, né? Ele vai se comunicar com o Arduino e vai trazer aqui, ó, GRBL 0.9, que é o que está instalado no Arduino. Então vamos lá, linha de comando, coloca cifrão e dá Enter, ele vai listar para você os parâmetros. Olha só, os parâmetros que você tem que mexer são esses aqui, ó. Um desses 3, tá? Então eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Esses 3 parâmetros que eu marquei são esses aqui, ó. O 100, o cifrão 100, o cifrão 101, o cifrão 102. O 100 é o passos por milímetro do eixo X. O cifrão 101, mesma coisa para o eixo Y, e o 102 para o eixo Z, tá? Nosso eixo Z a gente vai descartar, nós não vamos colocar eixo rotativo no Z. Então, vamos tirar ele daqui. Agora você vai ter que decidir qual vai ser o seu eixo rotativo, o X ou o Y, tá? Se você colocou o seu eixo rotativo paralelo com o X, então o eixo que está sendo rotativo é o Y. Se você colocou o seu eixo rotativo paralelo com o Y, então o seu eixo rotativo está sendo o X, tá? No meu caso da demonstração, eu vou colocar o meu eixo rotativo paralelo com o eixo X. Então quem está sendo enrolado, quem está sendo o eixo rotativo, será o eixo Y, tá? Então eu vou remover aqui o X. Nós vamos se concentrar, então, na variável 101, certo? Qual é o parâmetro que está hoje aqui na minha máquina? Está com 80.000, tá? Isso aqui não é 80.000, tá? Isso aqui é 80 com 3 casas decimais, tá? 80.000. Qual é o valor que nós temos que informar aqui? Depende do cilindro que nós vamos usinar. Lembra que eu mostrei para vocês lá na nossa calculadora? Vamos usinar, vamos primeiro fazer o teste com o cilindro de 25 milímetros. Qual foi o valor que nós conseguimos na calculadora pro cilindro de 25 milímetros? Foi 15.279. Vou copiar esse valor, tá? E é esse valor que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Então o nosso cifrão 101, que corresponde aos passos por milímetro do eixo Y, ele precisa de 15.279 passos para andar 1 milímetro no perímetro do cilindro de 25 milímetros de diâmetro, tá? Então esse valor aqui é o que nós vamos colocar aqui no nosso programinha aqui, ó. Então vamos lá, cifrão 101 vai ser igual a 15.279. E daí vou dar um Enter. E vou colocar cifrão novamente para verificar. Olha lá, o 101 está com 15.279, certo? Então o eixo Y está pronto. Agora é só
a gente movimentar a nossa máquina, fazer a nossa usinagem, que tá tudo certo. Então olha só, pessoal, o nosso eixo rotativo, ele está paralelo com o nosso eixo X, tá? Então, quem está sendo enrolado é o Y. A máquina, ela não se desloca para frente e para trás, né, que seria o Y. Ela simplesmente rotaciona o material, certo? Então, o Y que está sendo rotacionado, nosso eixo rotativo. Eu fiz uma marcaçãozinha ali, né, bem embaixo da fresa, e eu vou mandar agora o nosso eixo rotativo percorrer exatamente o tamanho do perímetro, que é 78,53 milímetros. Então, se a configuração de passos estiver correta, ele tem que sair desse ponto e dar a volta e chegar nesse ponto novamente, que é percorrer o perímetro inteiro, que nesse caso tem 78,53, tá? Então a fresa está bem embaixo ali, tem uma marcaçãozinha que eu fiz, ó, embaixo da fresa tem uma marcação. Eu vou mover então 78,53 milímetros, que é exatamente o perímetro do cilindro de 25 milímetros de diâmetro. Então vamos lá. Aí, perfeitos, tá? Deu a volta completa certinho. Então, a calculadora funcionou, ela calculou os passos necessários para que o GRBL entenda quantos passos ele tem que mandar para andar 1 milímetro em cima aqui do cilindro de 25, tá? Então agora nós vamos colocar um cilindro de 32 milímetros de diâmetro, ou seja, eu vou ter que mudar lá o parâmetro 101 para 11,936, que é a quantidade de passos que eu preciso para andar 1 milímetro em cima desse daqui, tá? Se eu utilizar a mesma configuração desse, não vai dar certo com esse, tá? Porque o perímetro desse é diferente, certo? O diâmetro é diferente, tá? Então agora a gente vai configurar e eu vou colocar esse carinha aqui e nós vamos fazer o mesmo teste dando uma volta, só que agora eu vou mandar ele mover 100,52 milímetros, que é o perímetro desse cara aqui, tá? Agora vamos configurar para o cilindro de 32 milímetros. Como que nós temos que fazer? Temos que vir aqui no cifrão 101 igual e colocar o valor para o diâmetro de 32 milímetros, que no nosso caso agora é 11,936 e dá um Enter. Vou colocar cifrão, para ele listar novamente, para você ver que alterou. Olha lá, agora o 101, né, o eixo Y, ele precisa de 11,936 passos para andar 1 milímetro no perímetro do cilindro de 32 milímetros de diâmetro. Bom, pessoal, agora eu já coloquei então o cilindro de 32 milímetros de diâmetro, já configurei então, como vocês viram, os parâmetros do GRBL, né, no eixo rotativo, para que agora fique com a quantidade de passos necessária para andar 1 milímetro nesse cilindro de 32, tá? Fiz a marcaçãozinha ali, do mesmo jeito. Agora eu vou mandar se deslocar o tamanho do perímetro, que nesse caso é 100,52 milímetros. Então, vamos lá. Olha aí, deu certinho, ele se deslocou corretamente. Então a calculadora funciona perfeitamente. Para cada cilindro que você for utilizar, você precisa ir lá na calculadora e verificar qual é os passos por milímetro referente a esse diâmetro que você vai fazer a sua usinagem, tá? Muito simples, né, pessoal? Bom, pessoal, vocês viram então os nossos dois cilindros de diâmetros diferentes, né? A gente descobriu qual que era a quantidade de passos necessárias para andar 1 milímetro em cada um das superfícies, né, do cilindro. Muito fácil, vocês viram que dá certo. Bom, pessoal, então no próximo vídeo eu vou mostrar uma coisa muito legal, tá? Nós vamos usinar cilindros e eu vou mostrar para você como gerar o G-Code com o SketchUp. Sim, eu vou mostrar no SketchUp porque é o que eu já mostrei antes. E é muito fácil e eu garanto que você já tem o conhecimento para fazer isso, tá? Você já tem o conhecimento para fazer isso e você nem sabe que tem o conhecimento. E eu vou mostrar para você no próximo vídeo como é possível utilizar o SketchUp para escrever no tubo, para fazer cortes, para fazer o desenho que você quiser, tá? Muito simples. Depois, lógico, eu vou mostrar como fazer isso com Aspire, vou mostrar como fazer isso com Fusion 360, tá? Mas, se você já tem o SketchUp, que é bem simples de fazer, eu vou mostrar para você que dá para utilizar muito
muito fácil e você já até sabe como fazer isso, mas não sabe que sabe fazer, tá? Então eu vou te mostrar isso no próximo vídeo. A gente vai fazer algum desenho, alguma coisa, a gente vai usinar na prática, você vai ver o eixo rotativo funcionando e espero que você deixe seu like, se inscreva no canal para receber as próximas notificações, tá? A gente se vê no próximo vídeo.